Meus amigos do Papo de Peso TV, hoje nós vamos falar de política. O líder do governo na Assembleia Legislativa está aqui ao meu lado. É o meu convidado hoje, Valdemar Borges. O papo vai ser muito interessante. Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Meus amigos do Papo de Peso TV, como nós falamos na abertura, hoje o papo vai ser interessante porque envolve muita coisa, inclusive crise, né? Está todo mundo preocupado com essa crise. E o meu convidado, meu amigo Valdemar Borges. Meu irmão, prazer em tê-lo conosco. A gente já se conhece há um bocado de tempo, né? Não vamos falar muito, não. Não vamos falar muito tempo, não. Prazer é meu. Prazer em tê-lo conosco, viu, Valdemar? Valdemar? Prazer é meu muito grande estar aqui com você. Prazer maior ainda de ver aí o seu sucesso, que eu sei que tem sido gerado à custa de muito talento, de muito esforço, de muito trabalho. Como você disse, a gente se conhece há muito tempo, eu sei quanto você ralou para chegar onde Desde você quando chegou. você era vereador, né? Desde antes de ser vereador, É, em Olinda. em Olinda, é isso aí. Exatamente. Como você já começando ali a dar suas cabeçadas e hoje esse jornalista credenciado que você é, e esse programa cuja audiência só faz crescer. Valdemar, me diga uma coisa. Você como representante do governo, líder do governo, com essa estrutura hoje que está esse Brasil, aumenta a tua responsabilidade em termos de governo, Valdemar? Olha, eu acho que o momento que a gente está vivendo nesse país aumenta a responsabilidade de todos nós. Quem está na política, digamos assim, institucional, de mandato, como eu, quem está na liderança de uma assembleia, como eu estou, e o cidadão também que não está, digamos assim, nessa política mais institucional, mas que não deixa de ser um político, porque todos nós somos políticos no nosso dia a dia. Você não pode dizer que é a política, né? Não existe. Então, a gente está enfrentando um momento de muita dificuldade, de muita diversidade. A economia desse país, ela foi por caminhos equivocados e que hoje geram uma conta que a população está pagando com muito sacrifício. O sacrifício da ameaça da volta da inflação, o sacrifício do desemprego, o sacrifício da falta de recursos para fazer frente a serviços básicos, como da saúde, como da educação. Enfim, são grandes sacrifícios que estão sendo impostos ao povo e nesse momento a gente tem que ter a responsabilidade não de torcer pelo quanto pior, melhor, porque quanto pior é pior mesmo. É pior, não adianta. Não tem isso. A gente sabe de quem é a responsabilidade, a gente sabe por que essa crise chegou, mas nesse momento, para responder a sua pergunta, nós temos que ter a responsabilidade de saber como sair dela. É o que a gente está tentando fazer aqui em Pernambuco. O governador Paulo Câmara já desde janeiro prevendo o tamanho da crise, o que a presidente Dilma infelizmente só veio perceber, segundo ela, agora, né? Mas Paulo Câmara já vendo isso em janeiro, começou ali a já fazer a economia da gente, a gastar menos, a cortar gastos, a buscar novas fontes de receitas para que a gente pudesse enfrentar com o menor impacto possível esse momento. Mas mesmo assim o impacto é muito grande ainda aqui em Pernambuco. Para você ter ideia, meu amigo Pedro, a frustração da receita do nosso estado nesses primeiros 6 meses, de janeiro a julho desse ano, foi da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais, ou seja, deixaram de entrar 1 bilhão e 200 milhões de reais nos cofres do governo. É muito dinheiro, é muito sacrifício, é muito aperto. Então a gente, nesse momento, tem que saber como sair da crise. A gente não está interessado exatamente em torcer pelo contra, ao contrário. Ô Valdemar, ô Val, como eu costumo lhe chamar. Val, o governador, ele é concursado do Tribunal de Contas. Ele é um homem culto. Foi secretário da Fazenda. Então, fatalmente, vai controlar e vai conseguir sair dessa crise, não vai não, Val? Olha, veja bem, a crise não depende só do talento. Lógico. Né? A saída da crise, na verdade, não depende só do talento nem da competência do governador. Agora, eu tenho dito o seguinte, que nenhum de nós imaginava que a crise seria do tamanho que é. Provavelmente nem o próprio governador, eu acho que ninguém nesse país imaginava que a crise viria com essa força. Ela veio. E, para nossa sorte, encontrou à frente dos destinos de Pernambuco Paulo Câmara. Cara preparado, né? Preparado, conhece de finanças, sabe fazer conta, como se diz, tem serenidade para enfrentar as adversidades, tem poder de decisão para decidir, que às vezes são decisões duras de serem tomadas, mas ele sabe que
mesmo duras, muitas vezes elas são as melhores, ou seja, para sorte nossa, né, nós que não esperávamos essa crise, para sorte nossa, nós estamos sendo liderados nesse processo por Paulo Câmara. Então, o que você diz é a absoluta verdade. A experiência dele, o talento dele nos ajudará a enfrentar esse momento com mais tranquilidade. Não é que isso só vai resolver a crise tem outros motivos que independem da vontade de um governante, do talento, da competência do governante como Paulo. Mas isso tudo, sem dúvida, vai ajudar a gente a vencer essa crise, talvez saindo dela de uma maneira menos mal do que outros estados brasileiros. Como o Rio Grande do Sul. Como o Rio Grande do Sul, como o Rio de Janeiro, né? São estados aí que estão completamente atrapalhados, né? Porque não tinham, digamos assim, uma história recente, como Pernambuco tem, de controle fiscal, de gestões responsáveis, como foram as duas gestões de Eduardo, como já começa sendo a de Paulo. Então, esses estados, lamentavelmente, têm sofrido de uma maneira mais dura essa crise. Pernambuco também tem uma característica que engrossa o caldo para o lado da gente, que é o seguinte: aqui nós tínhamos investimentos muito importantes que estavam sendo feitos. Eu ia chegar lá, mas já que você tocou no assunto... Como em Suape, por exemplo, a refinaria ela previa ainda investimentos da ordem de 4 bilhões e 800 milhões de reais até concluir o seu ciclo de investimentos. Esses 4 bilhões e 800 milhões de reais não vem mais. Lá em Brasília cortaram digamos assim, esse encerramento do ciclo de investimentos da refinaria. Não vindo desses 4 bilhões e 800 milhões de reais, o impacto na economia pernambucana é muito negativo. Há toda uma cadeia de atividades que se organizava em torno desses investimentos que vão chegar. Eu vou mais além. O pessoal que estava com hotel, com pousada, está todo mundo aperreado, Val. Hotel, pousada, todas as áreas. Hotel, quando pousada, você fala na circunvizinhança, a gente lembra logo das pousadas, dos hotéis, dos aluguéis. Aluguel de carro, não é isso aluguel mesmo? De casa, né? Os fornecedores de alimentação, né? Então, toda uma cadeia. O cálculo que os economistas fazem, é que quando a gente tem um investimento de 4 bilhões e 800 milhões de reais, como seria essa conclusão da refinaria em Pernambuco, isso gera um impacto na economia do Estado da ordem de 9 bilhões. Ou seja, os 4 bilhões e 800 que vêm, aquece a economia, dinamiza outros setores e que isso tudo somado, segundo esses cálculos, dá um impacto de 9 bilhões. São 9 bilhões que a gente vai deixar de ter também aqui em Pernambuco. Ou seja, tudo isso nos dá a dimensão da gravidade dessa crise, que foi causada por descaminhos na chamada macroeconomia, quando se enveredou esse país por um lado de um endividamento familiar, um consumismo estimulado de certa maneira inconsequente, por outro lado também algumas irresponsabilidades que foram adotadas em nível federal, inclusive no período eleitoral, né? Desoneração é deixar de cobrar imposto em alguns setores. As desonerações, no período de Dilma, se fez um cálculo, quando concluiu o período de Dilma, as desonerações que foram dadas chegam a 458 bilhões de reais. A gente não consegue calcular. Eu não consigo calcular. Não. Hoje a gente vai encerrar nesse primeiro bloco. A gente hoje não vê falar em mil nem milhão, não. É bilhão. O rombo da Petrobras é de bilhões. No caso dessas desonerações, ou seja, dinheiro imposto que não é cobrado, no ciclo de Dilma, os cálculos que se faz é que chegaria a meio trilhão de reais. Então não tem economia que aguente, a gente está pagando as consequências disso. Eu quero mandar um abraço para meus amigos Flávio e Fernando, da Bike.com, que a partir de hoje são nossos parceiros. A Bike.com, que fica na Avenida Fagundes Varela, 552, no Jardim Atlântico. E não se esqueça, hein? Bicicleta não é gasto, é investimento. Eu que o diga, invista na sua saúde. Compre uma bicicleta, compre uma bike equipada lá na Bike.com. 3432-1432, Avenida Fagundes Varela, 552. A gente volta já aqui direto do Espetos Verde. Toda mulher é bonita por natureza. Corpo, pele, boca e cabelos leves, soltos e muito bem cuidados. Toda mulher bonita tem seus segredos. Cuidar dos cabelos é um deles. É Delson Cabeleireiros, segredo de mulher bonita.
a maior rede de especialistas de beleza de Pernambuco. Edelson Cabeleireiros. Sonhos, desejos, paixões, felicidades, família, bem-estar, sucesso, autoestima. Buscamos isso todos os dias. Mas é preciso também cuidar da nossa saúde, porque sem ela nada acontece. Eu sou Unilife. Eu sou Unilife. Somos Unilife! E você? Unilife Saúde, o plano de saúde da sua vida. Meus amigos do Papo de Peso TV, estamos voltando aqui direto do Espetos Derby. Aliás, você é assíduo daqui também, né, Val? Há muito tempo. Não vou dizer quem não gosta da carne do Espetos, né, Valdemar? Eu não conheço ninguém que não gosta, não. E lá em casa, todo mundo, os meninos, todo mundo teve oportunidade de a gente estar por aqui. Aliás, nós gravamos um programa aqui que a gente foi jantar do outro lado, você estava com um grupo lá do outro lado, jantando aqui no Espetos Derby, né? Com frequência. Com frequência. Além da casa em si, além da carne, central demais, né? Central, a carne é boa, toda a comida é de boa qualidade. O atendimento. O atendimento, os amigos aqui também, isso virou um ponto para a gente encontrar gente boa, gente amiga, então tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Esse é o Espetos Derby. Mas voltando à Alep, você como líder do governo, porque eu sempre digo, é muito bom ser pedra, né? Ser vidraça é ruim, né, Valdir? Você tem levado muita pedrada na cabeça, não? Não, e nesse momento, né, diante dessa crise que a gente está enfrentando, como a gente já falou aqui sobre ela, o tamanho dessa crise, é evidente, é natural que a população fique inquieta, a população legitimamente reage à perda de certos serviços, né, o desemprego, isso tudo termina rebatendo na ação do governo. Você veja, por exemplo, a gente teve nesses primeiros 6 meses 80 mil pernambucanos desempregados. Pai de família, ele vai enfrentar dificuldade. Não é mole, você não. Bota aí 80 mil desempregados, somando, vamos estar a 3 por família. Pois é. Quantas pessoas não vão ter problema? E você veja aí que esse pai de família, ele é um homem honesto, ele é desempregado porque ele é empregado, ele é um homem que quer ganhar a vida com suor no trabalho dele. Né? Então, esse homem é um homem de bem, mas você admite aí que um percentualzinho mais jovem talvez se desespere numa situação como essa. Onde é que vai bater isso? Vai bater na violência. Vai bater na violência. Com certeza. Isso vai bater na área de saúde. Certo? Isso bate, o reflexo disso é em várias áreas. Então, naturalmente, o governo sofre esse impacto, porque a população legitimamente reage a esse tipo de situação, principalmente um estado como Pernambuco, que vem fazendo o que Pernambuco tem feito ao longo desses últimos 8, 9 anos, a partir do primeiro governo de Eduardo. A gente aqui ampliou, a gente tinha uma rede de saúde, de 27 equipamentos, que eles chamam de unidades, de hospitais, enfim, postos de saúde, vinculados ao governo do estado. Hoje são 57. A gente ampliou muito os novos hospitais, as novas UPAs, as UPAs de especialidades. Tudo isso para atender melhor a população de Pernambuco. Claro que num momento de crise como esse, a gente tem que retrair. Tem que retrair. Essa retração a população sente. E aí é como você diz, a população sente e se dirige ao governo. E a gente tem que compreender. Agora, a gente tem que responder à população com sinceridade, com franqueza, falando as e coisas não como aconteceu, que a gente viu que aconteceu na eleição. Exatamente. E não querendo tapar não, lógico. Botar nada embaixo do tapete, falar com franqueza, dizendo à população, inclusive, o que é que a gente está fazendo para superar a crise. É o que a gente tem feito em Pernambuco. Eu acho o seguinte, eu posso até estar errado, mas crise se vence com trabalho, com inteligência. Indo para cima dela. Ou não. Você não pode recuar. Se ficar de braço cruzado em casa, ela não vai embora, não. Pelo contrário, ela vai ficar lá, instalada, né? Então é isso aí. Agora, o Valdemar Borges, me diga uma coisa, o que é que o governo está pretendendo fazer prioritariamente para dar uma respirada? Olha, veja, a crise a gente pode resumir ela da seguinte maneira: você tem despesas maiores do que a receita que você tem para fazer frente a essas despesas. Então, você tem, por um lado, cortar as despesas que o governo tem feito. Você tem uma ideia,
nesse departamento, por exemplo, de aluguel de carro do governo, a gente economizou nesses primeiros 6 meses, que é julho, 15 milhões de reais. Economizamos em várias áreas, né, em diárias, na área de telefonia, tanto celular como convencional, do uso da máquina. Pelo lado da despesa, a gente economizou quase 500 milhões de reais nesses primeiros 6 meses. 500, como dizia meu pai, 500 milhões não é 500 mil reais. Não é 500 mil reais. Em relação ao que a gente estava autorizado a gastar no orçamento, a gente gastou menos 500 milhões daquela autorização orçamentária. Se a gente pegar isso comparando com o que foi gasto no ano passado, mesmo sem contar com a inflação, esse valor gira em torno de 200 e poucos milhões de reais que a gente gastou a menos. Pelo lado da despesa. Pelo lado da receita, é uma coisa mais complicada, porque a gente reage muito a essa questão de imposto. Né? Imposto. Se tiver que pensar nesse assunto, a gente tem que pensar em setores assim, tipo cobrar imposto de dono de lanchas, porque aí não está atingindo o povão. Tem que ser alguma coisa nessa linha. Mas a gente está pensando, o governo do Estado está pensando, por exemplo, fazer a licitação da conta do governo do Estado. Eu li qualquer coisa sobre isso. Isso traria uma boa receita. Vender os imóveis do Estado, que não tem nada a ver com o Estado, é um terreno não sei aonde, na beira da BR, não sei o quê, é uma casa não sei aonde, que não tem nada a ver, juntar tudo isso e vender para ir buscar dinheiro. Tem algo... É como diz na gíria, fazer dinheiro, né? Fazer dinheiro, né? Os depósitos judiciais. Então tem algumas brigas na justiça que nessa briga alguém deposita judicialmente uma parte desse recurso. A gente diz assim, nesse país, as pessoas começam a pensar em fazer frente desse tipo de recurso para trazer dinheiro para o caixa e enfrentar esse desequilíbrio de despesa e de receita. A nossa receita, se ela viesse no patamar do que foi esperado, a gente não estava vivendo nenhum problema em Pernambuco. Só que ela veio 1 bilhão e 200 milhões de reais a menos. O ICMS caiu 300 e poucos milhões. Por quê? Porque os investimentos deixaram de acontecer, como aquele que eu dei exemplo aqui da refinaria. Que era só um exemplo. Né? Talvez não seja nem o efeito da refinaria ainda, mas só para dar um exemplo, os investimentos deixam de vir, o ICMS cai. Né? E outras transferências diretas do governo federal que também não vieram. Né? Os empréstimos que a gente estava acertado, as operações de crédito que a gente estava acertada, porque Pernambuco tem condições de pedir dinheiro lá fora, porque Pernambuco usa pouco da capacidade. Mas o governo federal está vetando tudo. Né? Pois é, no que vetou, você soma tudo isso, vai dar 1 bilhão e 200 milhões de reais a menos. Por isso que Pernambuco podia estar respirando bem, né, irmão? Estaria respirando muito bem se não tivesse esses cortes. Meu amigo Valdemar Borges, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter aceito o nosso convite participar desse papo de peso aqui. Eu que agradeço, Pedrão, essa oportunidade que você me dá, mais uma vez estar conversando com o seu público. Sei da credibilidade do seu programa, sei da sua audiência sempre crescente. E apenas uma reclamação, esse papo de peso, na verdade, hoje é por conta do peso profissional que você tem, porque aquele peso antigo, você se desfez dele já há muito tempo e hoje continua apenas nos brindando com esse peso do bom profissional que você é. Graças a bike também, né? Depois da cirurgia eu comecei a pedalar e falar em bike. Um abraço meu amigo Flávio, um abraço meu amigo Fernando. Bike.com, Fagundes Varela 552. Meu amigo, muito obrigado. Este foi mais um Papo de Peso TV, aqui direto do Espetos Derby. Grande abraço. Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho.